Neste vídeo, iremos dar uma resposta ao religioso teólogo Augustus Nicodemos. Então, se você se interessa pelo assunto, acompanhe comigo. Olá, sejam novamente todos muito bem-vindos. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Se é a primeira vez que você está aqui, considere a possibilidade de se inscrever, dê o seu like aqui nas informações também, compartilhe esse vídeo, dê o seu like para que essas informações atinjam mais pessoas. Neste vídeo vai ser um vídeo resposta ao teólogo Augusto Nicodemos, reforçando nada contra a pessoa do teólogo, mas simplesmente vamos fazer os contra-argumentos, os contrapontos das falas que ele usou, da visão que ele tem sobre a teologia das testemunhas de Jeová. Então, vamos ver aí o que temos nos argumentos do senhor Nicodemos. As testemunhas de Jeová não podem ser consideradas como evangélicas ou cristãs no sentido tradicional da palavra, porque elas negam a divindade de Cristo, que é um aspecto fundamental da pessoa bendita do nosso Salvador. Então, não pode ser considerado como cristão. Esse é um ponto inegociável, que Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem, 100% Deus e 100% homem. As testemunhas de Jeová se gloriam exatamente em negar a divindade de Jesus. Por isso, não podem ser considerados como cristãos, mas é uma seita, no sentido mais clássico do termo. Então, conforme vocês conseguiram ver, está aí a argumentação do senhor Nicodemos, Augustus Nicodemos. Um argumento bastante repetitivo é essa questão de eles dizerem que as testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus Cristo. Um fator que eles alegam com respeito a essa mentira de negarmos, essa mentira que eles falam que negamos a divindade de Jesus Cristo, é que não acreditamos no dogma católico filosófico pagão da Trindade. Porque na cabeça de um trinitário, tal como Augusto Nicodemos, é que Jesus Cristo ele não pode ser divino se ele não fizer parte de uma unidade composta de um Deus de 3 cabeças. Porque na cabeça de teólogos como este senhor, existe 2 tipos de deuses. O Deus Trindade, o Deus de 3 cabeças, e deuses falsos, tais como Baal, Moloque e assim por diante. Mas não é isso que a Bíblia, as Escrituras Sagradas nos ensinam. Ter o título de Deus, ou ter a qualidade de divindade, ela é inerente a outros seres celestiais. E o título Deus também é usado até mesmo para seres humanos. Vamos ver até mesmo que uma obra protestante fala a respeito disso e eu gostaria que vocês acompanhassem. Eu estou aqui com a obra do Norman Champlin, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Eu vou vir aqui em Hebreus, que o versículo fizeste um pouco menor do que anjos, de glória e honra o coroaste. Aí aqui tem explicação, no caso, a parte que tu quer é essa daqui, ó, anjos. O original hebraico diz Elohim, plural de deuses, que era um termo comumente aplicado aos anjos e aos homens, quando aparecem como representantes de Deus a julgar os povos. Confira Salmos 82, João 10:4. Assim, em Salmos 1:8, um rei terreno é tratado como se fosse Deus, pois ele era o chefe da teocracia. O uso do termo Deus era muito mais amplo entre os hebreus do que se dá entre os cristãos modernos. Os que são modernos. Os anjos eram chamados de deuses por serem agentes especiais de Deus e também porque possuíam qualidades divinas. Então, essa daqui é a explicação de anjos de Elohim de Hebreus 2:7 da obra de Norman Champlin. Tenha um bom dia. Então está aí. Quero agradecer ao meu amigo, nosso irmão, Regis Dantas, pela colaboração na pesquisa, mostrando aí Norman Champlin, um teólogo protestante, inclusive, onde mostra que a questão da palavra Elohim, em hebraico, era um contexto muito mais amplo, dentro de um contexto hebraico cristão primitivo,
do que os cristãos modernos, onde eles isolam simplesmente Deus, ou é simplesmente o Deus de 3 cabeças, ou a deidades falsas. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. Então, se até mesmo anjos e homens, seres humanos, eram chamados ou levados tendo esse título de Deus, quem dera, então, o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, onde encontramos ali o termo em Isaías, no João, capítulo 1, versículo 1, que é um clássico para os trinitários, João, capítulo 1, versículo 18. Então, é mais do que normal Jesus também levar esse título de Deus. Ele recebeu a autoridade do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, seu Pai e Criador. Agora, a outra parte dos argumentos do Senhor Nicodemos é quando ele fala a respeito de Jesus ser 100% Deus e 100% homem, 100% ser humano. Agora eu gostaria de questioná-lo, aonde isto está nas Escrituras Sagradas, aonde encontramos isso? Vamos relembrar o que significa essa tal união hipostática e quando ela surgiu? Acompanhem comigo aí, por favor. Conforme vocês estão vendo em suas telas, a doutrina da união hipostática, também conhecida como união hipostática de Cristo, surgiu no contexto da cristologia, olha só, no 5º século, no Concílio de Calcedônia. Essa união hipostática foi formulada como uma resposta à controvérsia cristológica entre os seguidores de Cirilo de Alexandria e os seguidores de Nestório de Constantinopla. Interessante que esse Nestório, as igrejas nestorianas ou as igrejas do Oriente, depois fala que dentro da Igreja Católica não tem divisão, assim como tem nas igrejas protestantes, Só pessoas para não conhecer a história para cair nesse conto do vigário. Elas não acreditam nessa tal união hipostática, porque haviam essas controvérsias dentro da cristologia. Então foi algo inventado, Se Jesus aqui na Terra era subordinado, e ele sendo o próprio Deus, então como é que ele poderia fazer oração para ele mesmo? É uma questão levantada quando inventaram essa questão da Trindade. Vamos resolver isso, vamos inventar a tal de união hipostática. Porque quando os trinitários, eles veem sem saída nos seus argumentos, eles são muito criativos em inventar expressões, União hipostática, essência. Eles inventaram um termo para nós, como um Deus menor, como Jesus sendo um Deus menor. Em nenhuma publicação da Assembleia de Jeová você vai ver essa expressão, um Deus menor. Nunca usamos essa expressão, um Deus menor. Eles mesmos inventaram para nós, Eles inventaram expressão para eles e também inventam expressões aí para terceiros também, Vamos ver o que a Bíblia ensina a respeito disso. Será que ela ensina essa tal união hipostática? Tem aqui comigo a tradução, nova tradução da linguagem de hoje. Aqui na carta aos Filipenses, capítulo 2, o verso do 6 em diante diz assim para nós: Ele, Jesus, tinha a natureza de Deus. Então perceba aqui que aqui fala que ele tinha a natureza de Deus, ou seja, divino. Não fala aqui que ele era o próprio Deus, mas ele tinha a natureza de Deus. Mas não tentou ficar igual a Deus. Ora, se Jesus Cristo fosse o Deus Todo-Poderoso, como é que ele não poderia ficar igual a Deus? Pode ser Deus e deixar de ser Deus? É algo irracional, ilógico. Pelo contrário, versículo 7, ele abriu mão de tudo, de toda a sua condição divina, a sua natureza divina. E tomou a natureza de servo e tornou-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. E ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Então ele se tornou igual ao humano. Ele era 100% humano, logicamente que perfeito, sem pecado, na mesma condição de Adão antes de pecar. Então, onde está a união hipostática aqui, senhor Nicodemos? Agora acompanhe comigo e veja como alguns historiadores e reformadores, eles consideram essa tal de união hipostática. Conforme vocês estão vendo, Edward Gibbon, na sua obra Declínio na Queda do Império Romano, volume 3, capítulo 37, diz para nós: a doutrina da união hipostática, que foi estabelecida no Concílio de Calcedônia, é uma das mais difíceis e obscuras da teologia cristã.
Adolf Harnack, na sua obra História do Dogma, volume 3, parte 2, capítulo 5, diz para nós: a união hipostática é uma construção teológica que não tem base bíblica. Também Karl Barth, na sua obra Dogmática Eclesiástica, diz para nós, no volume 1, parte 2, capítulo 13, a doutrina da união hipostática é uma das mais problemáticas da teologia cristã e não é explicitamente ensinada na Bíblia. Também temos aqui Martinho Lutero, um dos mais conhecidos reformadores da igreja, diz assim para nós na obra A Cativeira Babilônica da Igreja, capítulo 20. A doutrina da união hipostática é uma das mais perigosas e enganosas da teologia cristã. John Calvino, na obra Institutas da Religião Cristã, livro 2, capítulo 14, diz para nós: a união hipostática é uma doutrina que não é ensinada na Bíblia e é contrária à verdadeira natureza de Cristo. Então vemos aqui que historiadores, protestantes e reformadores, eles alegam, trazem atenção que essa tal de união hipostática simplesmente é fruto da imaginação da igreja. Agora, o mais interessante de tudo, que estudiosos tais como aí o senhor Nicodemos, que alegam que as Testemunhas de Jeová é uma seita e que possuem doutrinas que não são bíblicas, mas na verdade, quando se faz um escrutínio da origem dos dogmas que eles acreditam, tal como Trindade, Inferno de Fogo e assim por diante, percebemos ao contrário, que as igrejas às vezes estão recheadas de doutrinas não bíblicas e que vieram de grupos sectários que se separaram desde o início do seio da igreja, da congregação cristã. Por exemplo, o senhor Nicodemos, ele é calvinista, aonde se ensina, por exemplo, a teoria ou a doutrina da predestinação. Vocês sabiam que essa doutrina ela tem origem do chamado gnosticismo, dos cristãos gnósticos, que foram um grupo de cristãos que tinham uma visão mística, esotérica do cristianismo? Veja só, a doutrina da qual esse senhor pertence à igreja provém então de um grupo sectário, então, que foi taxado como sendo apóstata lá nos primeiros séculos, e temos até um vídeo que explica um pouquinho a respeito dessa doutrina, e vou deixar também o link de um vídeo onde um estudioso na área, ele explica um pouco mais a respeito disso. E os calvinistas, acho que com certeza a grande maioria, eles desconhecem a história da sua própria doutrina vinda dos cristãos, os gnósticos, e depois são as Testemunhas de Jeová que possuem doutrinas antibíblicas. Mais uma vez, quero agradecer por assistir esse vídeo até o final. Se gostou, compartilhe, dê o seu like. Até mais, fique com Deus e tchau.